E aí, estamos ao vivo hoje, segunda-feira. Como é que você tá? Tudo bem contigo? Ontem a gente teve um dia bem loucura. Quem tava ontem no evento aí, que nós estávamos no Barueri, sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando agora. Que loucura, loucura, loucura. Como é que tá a bateria de vocês, ó? Tá, a bateria tá baixa, tá alta? Como é que tá a frequência aí? Hã? Fala, Bill. Seja bem-vindo, meu brother. Fala, Claudinei. Fala, irmão. Beleza, Wenderson? E aí, Rodrigão? Tava lá no evento? Então, que loucura, hein? Que loucura que foi esse evento. Mas agora a bateria descarregou, carregou. Vocês estão vendo a bateria aí? Descarregou, carregou. Bateria carregada. Nós estamos aqui pronto para a próxima. E a próxima eu vim aqui anunciar para vocês. A próxima foi doideira, mano. Que evento foi esse, cara? Foi um dos mais malucos que eu já participei. Na execução do evento, lá dentro, participando. Quem é que faz um evento no estádio em menos de 20 dias? Não é possível um negócio dele. Você me viu na entrada? Cara, eu tava... O que eu fiz ontem? A gente tem uma das startups que eu tenho é a EventX. Não sei se vocês sabem, mas uma dessas empresas é a EventX. E o que nós fizemos? Nós utilizamos a EventX para fazer a venda e o check-in lá na hora, né? Então, bateria carregada de energia para transbordar. Tava doideira, cara. Tava doideira lá no estádio. Então, ontem nós estávamos validando, na verdade, a nossa ferramenta, né? Então, desde a compra, da venda dos ingressos, de tudo aquilo, até a entrega, até o nosso evento lá. Então, foi loucura. A Sabrina, você me viu também, Sabrina? Que massa. Vocês não foram falar comigo, não faz sentido vocês estarem aqui e não irem falar comigo, ué. Tem que ir lá falar comigo. Bora mandar um aviãozinho pra galera aqui, que eu quero fazer um convite pra vocês agora, pro sábado que vem a gente vai estar junto. Eu vou estar no evento, não sei se você vai estar comigo ou você vai mandar alguém pra estar comigo. Mas sábado que vem, deixa eu mandar um aviãozinho pelo menos pra umas 50 pessoas, bora mandar aí. Bora mandar pra todo mundo. Pronto. Bora. Se eu ainda preciso de programador, preciso, cara. Programador tá punk no mercado encontrar programador, viu? Tá doideira. Quem viu, é legal EventX, vamos fazer um encontro de QGIs em Campinas. Dá para usar na plataforma? Com certeza, meu amigo. Dá para usar sim. E eu quero investir a plataforma para os eventos da galera que tá com a gente, tá? Minha prima me passou seu Instagram ontem, sou nova por aqui. Seja bem-vindo, Sabrina. Fala, Fabião. Fábio tava lá no evento, era pra gente ter se encontrado ontem lá. E na correria, quando eu fui pra portaria, eu tava cuidando das entradas, né? Então a responsa ali de entrar e... Pô, pra vocês terem uma noção da importância de ter segurança, né? Então, assim, pessoas chegam no estádio e se desacreditam. A galera chega armada. Chega uma galera com arma, a gente tem que direcionar os caras. Chega gente que tá entrando, não sabe o que é, só quer vir para um evento, enfim. É importante ter segurança, né? Segurança é primordial para todo mundo que entra no evento. E foram quase 19 mil pessoas que tivemos ali naquele estádio. Foi loucura, loucura. Excepcional noite, Fabião. E o que vocês aprenderam? Como é que foi? Quem estava no evento aí? Fala aí como é que foi. O que vocês pegaram desse evento? Que eu já vou passar aqui para a bateria. Ó. Vocês estão vendo a bateria aqui em cima? Estão vendo aí a bateria carregando?
Cara, eu tava lá atrás do palco. Chegou uma hora que eu fui lá pra trás do palco. E eu fui acompanhar lá pra sentir a energia, né? Sentir a vibração. Mano do céu. Que loucura foi aquilo. O Dr. Luiz é bem maior que o evento do Dr. Luiz, né? Barraram, mano. Os caras barram a galera armada. A galera armada tentando entrar, mano. Por isso que tem o policiamento e tudo mais, mas sempre aparecem uns loucos, né? Você pode falar que o evento é evento, sei lá, mano, da igreja católica só de padre. Vai aparecer uns doidos que vai estar com arma lá. Foi loucura, mano. Aprendi os 12 perfis do brasileiro. Essa daí é a mais pesada de todas. E eu quero... Bora compartilhar essa live aí? Manda pra galera aí. Que eu quero passar um negócio bem massa pra vocês aqui. Vocês sabem que um dos projetos que eu tenho é muito voltado para jovens e adolescentes. Eu quero falar para vocês das 7 esferas de influência. Agora que nós estamos nessa vibe de governo e tudo mais, de nós entendermos que nós não somos nem capitalistas nem socialistas, nós somos governalistas. Então não é nem socialismo nem capitalismo, é o governalismo. Então o que acontece? Foi surreal. O que acontece? No governalismo, nós entendemos governo. E quando nós falamos de governo, nós entendemos o que é influência. Nós temos para mudar uma nação, para mudar uma cultura, 7 esferas de influência. O que você precisa entender? Qual que é a tua esfera de influência? Onde que você está influenciando? Quem de vocês que está aqui na live gostaria de influenciar através da internet, de ser uma influência, né, para pessoas? Quem gostaria de ser uma influência, escreve eu. Só para eu entender com quem eu estou falando aqui. O que acontece? Na nossa vida inteira, nós somos influenciados por outras pessoas. Entende? E o que nós precisamos entender agora é que nós devemos parar de ser influenciados e começarmos a influenciar. Porque a nossa maior influência é o canal direto com eu sou. Então, quando eu tenho um canal direto com eu sou, agora eu entendo que eu devo então governar e eu devo influenciar as pessoas que estão aqui perto de mim. E como que nós fazemos isso hoje para poder expandir as estacas, para poder alargar as estacas? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender o seguinte, que nós governamos e existe uma esfera que é a esfera de influência que mais faz sentido para a gente, entende? Por exemplo, eu vou contar um pouco para vocês aqui das 7 esferas de influência. Uma primeira esfera é a educação, a segunda é família, a terceira é governo, a quarta é economia, negócios, a quinta é mídia e a sexta é artes e entretenimento. Vocês estão pegando? Então, quando você entende qual que é a esfera, onde que eu atuo, o que faz sentido para mim? A galera fez até Twitter. Quem não tem Twitter, faz o Twitter, que o Twitter vai bombar, hein? Então, o que você precisa entender? Que você atua, tem uma esfera de influência que faz sentido para você. Nos negócios, por exemplo, às vezes você está querendo empreender ou você até tem uma empresa, só que sua empresa ela não é exponencial. O que é uma empresa exponencial? Inclusive amanhã, às 5h30, para quem é da mentoria Start, a gente vai ter o nosso segundo encontro, às 5h30 da manhã, tá? Então, o que é você governar e você empreender com alta performance? É você ver crescimento. Você tem que crescer e crescer de forma assustadora. Não faz sentido você não crescer. Não faz sentido você não ir para um próximo nível. Não faz sentido você não conquistar aquilo que você quer conquistar. Você precisa entender que os problemas e as soluções, elas estão no mesmo lugar. O problema e a solução estão no mesmo lugar. E esse lugar é você. Está dentro de você. Agora, como eu estava falando no começo, nós precisamos aprender o que é governar sobre todas as coisas e deixar de ser governados pelas pessoas. Olha que interessante. Quem nos governam são pessoas
e nós precisamos aprender a governar sobre coisas. O que isso tem a ver, Felipe? É que você não vai governar pessoas, você vai governar coisas, sobre todas as coisas, e influenciar pessoas. Pegou? Você não vai governar pessoas, você vai influenciar pessoas. Felipe Silva, Brolo aqui. Gostou do Ferrero Rocher? Uma delícia, muito obrigado, viu, Silvio? Muito bom mesmo. Eu e minha esposa, a gente gostou demais, meu filho também. Valeu. Então, o que você precisa entender? É que nós precisamos governar sobre todas as coisas, mas influenciar pessoas. O problema é que nós somos governados por pessoas. Qual a diferença de governar e influenciar? Vocês sabem a diferença? Quem sabe a diferença, coloca aí. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque sábado agora eu vou ter o evento dos Jovens Ogivas. Então, se você conhece algum jovem, se você é pai, mãe, se você é tio e tem algum jovem que precisa entender qual esfera de influência ele atua. Às vezes nós temos jovens que estão perto da gente, jovens que estão vagando nessa terra e eles não conseguem se encontrar, não conseguem se achar. E no evento que vamos ter, que é os Jovens Ogivas, vai ser lá no Resort Digital. Os Jovens Ogivas, Resort Digital. Então, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos trazer essa clareza, clarificar para cada um desses jovens qual que é a esfera de influência que ele tem que atuar. E sabe de uma coisa? Às vezes você que está aqui, você não sabe nem qual é a sua esfera de influência. E é importante, nós precisamos entender qual que é a esfera de influência que nós temos que atuar. Mas às vezes você não sabe, está tudo bem. O problema é que você não sabe e está passando isso para a próxima geração. Qual que é o meu papel aqui? É ajudar você a destravar essa nova geração, a passar para eles, ensiná-los, e à medida que eles forem aprendendo e eles forem vivendo, você vai aprendendo de tabela e você vai redirecionando a tua vida, redirecionando e organizando a sua vida. Então, sábado que vem, a gente vai ter esse encontro dos Jovens Ogivas. Se você ainda não segue o perfil dos Jovens Ogivas, é @jovensogivas. Você vai direcionar. Eu encontrei, foi muito massa nesse evento, lá na tribuna, né? A gente teve lá o camarote, teve a tribuna. Lá na tribuna eu encontrei uma mãe, uma mulher, e ela estava com o filho dela. E ela falou: nossa, Felipe, que massa esse trabalho que você está fazendo. E a gente conversou, bateu um papo. E ela mostrou, eu conheci um menino que é muito massa conhecer essa galera também. E ela falou: o meu filho vai estar lá no evento sábado que vem. Ele é um jovem ogiva. E o que é ser um jovem ogiva? Na inteligência bíblica fala assim: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Agora, o que é uma ogiva? Ogiva é parte de um corpo, de um cilindro, que ele é preparado para ser lançado no meio do voo. E quando ele é lançado, o objetivo dele é cair e afetar a maior quantidade de territorial possível. Um jovem ogiva, ele é parte de um corpo que está em movimento, que está sendo preparado para ser lançado no futuro. Então, meu papel é preparar essa geração para lançar eles para o futuro. Entende? É lançar essa geração lá na frente, para que eles possam, quando eles forem caírem, quando eles acertarem o chão, eles alcançarem o máximo de terreno possível. Entende? Era a Gabriela e o Matheus. A Gabriela e o Matheus, eu também encontrei eles. Eu encontrei eles lá no, eu acho que o Matheus é um menininho menor, né? Ele tem 12 anos, é isso? Eu encontrei um de 12 e um de 16. Né? Então, foram esses jovens que eu encontrei. Eu encontrei jovens de 25 anos também. Então, o que vocês vão entender? Lá no evento dos Jovens Ogivas, que vai ser sábado que vem, Jovens Ogivas, sábado que vem, se você conhece algum jovem que precisa entender identidade, que precisa entender qual que é a esfera de influência que ele vai atuar, você não pode deixar de levar essa galera para lá, tá? Por que eu vou trazer para vocês aqui? Por que eu trago o conteúdo de empreendedorismo, de negócio, de business?
Por que eu estou fazendo a mentoria estática com essa galera que eu estou fazendo agora? São famílias que eu estou preparando famílias para que quando eu tiver com os jovens ogivas prontos, a gente consiga mandar e enviar esses jovens em qualquer lugar do Brasil. E vocês que são homens e mulheres, pais, mães, famílias já que vão estar preparadas, serão anfitriões para receber esses jovens ogivas em qualquer lugar do Brasil. Então é por isso que eu trabalho com empreendedorismo e também trabalho com a geração. Ah, foram eles que indicaram? Muito massa, Sabrina. Então assim, o que eu faço aqui? Só para vocês entenderem. Hoje eu tenho 2 startups, que é a X-Grow e a 20X, multimilionárias. Eu sou sócio de uns caras feras que eu admirava esses caras. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de estar sendo sócio deles. O que eu vejo? Eu vejo que o empreendedorismo... Fala, Felipão, seja bem-vindo. Olha só, vocês estão chegando agora. Então, eu vejo que o empreendedorismo e essa geração, essa nova geração, que eu chamo de jovens ogivas, que são os jovens que nós vamos preparar. Essas 2 coisas, empreender traz a liberdade e a força vem do jovem. Então eu tenho jovens que são livres e têm força para fazer, para mudar, para construir. Fala, Bia, seja bem-vinda, boa noite. Evaldo, boa noite, Evaldo, seja bem-vindo. Então, sábado que vem vai rolar os Jovens Ogivas. Os Jovens Ogivas, então, é esse movimento. É um movimento para preparar essa geração, para preparar os filhos de vocês, os amigos de vocês que são jovens, vocês que são jovens, para a gente fazer o quê? A gente regaçar o algoritmo do Instagram, do Facebook. Vai ser o seguinte, vai ser uma loucura. Então, agora eu tô caçando 12. E depois desses 12, eu vou caçar 300 jovens ogivas. E esses 312 jovens ogivas, eles vão arrebentar com os algoritmos da internet para que a gente leve de forma oculta os princípios. Olha que louco. A gente vai levar de forma oculta porque a gente precisa encontrar o coração primeiro da geração. A gente precisa levar os princípios com a gente viver os princípios, levar através do TikTok, através do Instagram, do Twitter, através de games, através de todas as esferas, saúde, educação, mídias, comunicação, empreendedorismo, governo, família, religião, em todas as esferas, nós levarmos os princípios sem a religiosidade. Então essa é a nossa missão, essa é a minha missão. E o movimento que eu estou levantando é esse. É o movimento de jovens ogivas que serão preparados para serem lançados no futuro. Porque quem vai governar a nação daqui 4 ou 5 anos são os jovens de hoje. Então nós precisamos preparar essa geração. Fechou? Então eu quero fazer um convite para vocês, para que vocês estejam comigo, indiquem para esses jovens, vão lá no perfil @jovensogivas, lá no link da bio, tem o link da inscrição, faz a inscrição para essa galera, ajuda essa galera, enche o carro com os jovens, leva essa galera para esse evento, que eu tenho certeza que a vida deles não será a mesma depois desse evento. Vai ser no resort, o resort é um lugar bacana. Tô contando, Felipão, tamo junto, meu irmão. Vai ser no resort, é um ambiente bacana. Alguns jovens ogivas já foram ativados e vocês vão conhecer esses jovens ogivas que foram ativados. Então, o que você vai entender? Que às vezes o seu filho, sua filha, seu irmão mais novo, ou até mesmo você, o que você precisa é de ambiência. É de estar com pessoas na mesma frequência ou que estão sendo elevadas para uma nova frequência. E juntos, um vai ajudando o outro. Um vai ajudando um outro. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Os discípulos, quando estava desanimado, ajudava o outro. Dava ânimo para o outro. Falava, mano, você faz assim, não, faz de outro jeito. Olha lá o que o mestre falou, faz assim e tal. Então, esse andar junto, esse estar junto, caminhar junto, ele é importante para a gente poder ir para o próximo nível. E se você tem empresa, negócio, se você tá com dificuldade de prosperar em alguma área, quem aqui, só para eu entender, quem aqui trabalha para alguém? Você ainda não tem sua empresa própria, você trabalha para alguém. Coloca assim, ó, só para eu saber quem é que trabalha para alguém. Coloca assim, ó, se você for PJ, ou se você for... É que PJ também pode trabalhar para alguém. Se você empreender, você fala assim, ó, coloca, eu empreendo.
Se você não empreende, se você trabalha para alguém, ou como PJ ou como PF, coloca assim, ó, eu não empreendo, só para eu saber se vocês empreendem ou não. Quem não empreende tem dificuldade. Ó, a Bia empreende, ó, eu empreendo. Mas quem empreende tem mais facilidade para potencializar e para escalar resultados. Então, o que você precisa entender? O que tem que ser feito para escalar os resultados? Ó, a bateria sua, como é que tá? Vocês estão vendo a bateria aqui em cima? Ó, trabalho para alguém que quer empreender. Quando você não empreende, você tem mais dificuldade, é mais desafiador você aumentar e escalar os seus resultados, porque não depende da tua força. Você pode fazer 12 horas ou 5 horas de trabalho, o resultado é o mesmo. Quando você empreende, você aumenta, você tem a possibilidade de aumentar os seus resultados. Quando você empreende, você pode definir, e olha só, não é só a quantidade de horas que você trabalha, mas é usar a sabedoria, é ser sábio, é construir coisas ao invés de fazer coisas, porque tem muita gente que empreende e trabalha 12, 15 horas e não tem resultado, não tem escalabilidade, não tem aumento de retorno, não tem ROI. Por quê? Porque não é a quantidade de horas que você aplica nas tarefas, mas é a escolha das tarefas que você tem feito. Então, quais são as tarefas que você tem escolhido fazer para construir o seu empreendimento, para construir o seu negócio? Se você está numa rotina, se você não tem a visão, se você não tem antevisão, amanhã na nossa mentoria nós vamos falar sobre isso. É a segunda live, a primeira nós falamos sobre mentalidade e amanhã nós vamos falar sobre antevisão, nós vamos falar sobre visão de dono. A gente vai falar sobre alguns pontos bem importantes para que essa mentalidade sua seja transformada, para que você consiga então de fato ir para um próximo nível. Então entenda que empreender, muita gente no Brasil fala que empreender é complicado, que muita gente não tem um retorno no empreendimento, que empreender no Brasil é burocrático demais, é desafiador demais, difícil demais. Não é. O que você tem que entender é como eu vou empreender. Você tem que usar sabedoria e não a inteligência. Presta atenção no que eu falei. Você tem que usar sabedoria e não inteligência para empreender no Brasil. Você sabe a diferença? Quem ficou bugado aí falar qualquer coisa aí, só para eu entender. Nós precisamos usar a sabedoria e não a inteligência para empreender no Brasil. Vocês querem saber como? Sim ou não? Eu acho massa isso. Eu gosto muito quando tem esse retorno de vocês, que isso faz com que a gente vá para um nível mais profundo dentro do conhecimento. Lembra sempre assim, ó, eu sempre falo aqui, para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E eu sempre aviso o pessoal aqui que é o seguinte, à medida que vocês comentam e que vocês falam, a gente vai indo para um nível mais profundo, é uma troca de energia. Quanto mais vocês querem, mais eu entrego. Se vocês não pedirem, eu não entrego. Então assim, o que acontece? Qual a diferença da inteligência para a sabedoria aqui no Brasil quando a gente fala de empreendedorismo? Se eu for olhar para a inteligência, eu olho para o Sebrae, por exemplo. Vocês já ouviram falar do Sebrae? Quem aqui conhece o Sebrae? No Sebrae, eu tenho uma cartilha de tudo que é necessário para eu empreender no Brasil. Entende? Então, no Sebrae, você vai montar uma microempresa. Você vai montar uma startup. Você vai para o Sebrae, meu amigo, eles passam para você tudo que você precisa. Aí você vai começar por onde? Por toda a parte burocrática. Aí você vai começar a construir toda a parte estrutural, jurídica, financeira, contábil. Quem já foi para o Sebrae sabe como que é. É um monte de coisa que você vai fazer.
E o que acontece? Isso é inteligência. A inteligência é eu ir lá, estudar tudo isso e começar a pegar tudo que tem que ser feito, começar a preparar a empresa, começar a construir, começar a fazer os pilares através dos estudos que eu estou fazendo, através do que é informado que eu tenho que fazer dentro da lei, dentro do passo a passo de como construir uma empresa. É eu pegar aquela inteligência, porque aquilo é inteligência, porque alguém um dia teve que fazer, quebrar a cabeça e montou o passo a passo. E aí eu vou para aquele passo a passo, eu vou fazendo, eu vou construindo e tudo mais. Aí eu tenho que começar a vender, eu tenho que gerar as notas daquilo que eu vendo, eu tenho que pagar os tributos X, Y, Z. O que acontece? Esse é o processo inteligente. Qual que é o processo sábio? Processo sábio, para você empreender no Brasil, você tem que ter, por isso que tem que ter sabedoria. Quando você tem inteligência, no meio do processo, eu não sei quem de vocês aqui desistiu de construir um negócio só pela burocracia que tem. Quem que já desistiu? Faz sentido o que eu estou falando? Alguém já desistiu por conta do processo? Que é tanta coisa, é tanta burocracia. O que você faz? Você fala, cara, eu não vou fazer isso, não faz sentido. É muita coisa. Para eu empreender no Brasil é tanta coisa que de forma inteligente eu não consigo. Por quê? Porque eu não quero quebrar princípios. Então eu vou fazer tudo dentro da lei. Aí eu tenho que construir um monte de coisa. O que acontece? O que está acontecendo no teu caso é que você está olhando a ótica de empreender no Brasil do lado inteligente. Agora tem um lado sábio. Por que no Brasil você tem que empreender com sabedoria e não com inteligência? Porque se você olhar para a inteligência, sejam bem-vindos, todos vocês estão chegando aqui. Tamilhas, e aí Tamilhas, tudo certo ou não? Olha que loucura. Eu estou falando aqui para vocês sobre empreender. No Brasil você não empreende por inteligência, você tem que empreender por sabedoria. Quando você vai para a inteligência, você olha para a Sebrae, você olha para tudo isso, passo a passo, a cartilha, você olha tudo que tem que construir e isso já desanima, você já não quer mais empreender, porque isso traz desgaste, isso desanima, isso não faz você crescer de forma exponencial. Agora, o que é empreender com sabedoria? A sabedoria, ela habita na multidão dos conselhos. Agora, quem que dá conselho? Quem já foi, fez aquilo e tem um resultado positivo sobre aquilo. Então, como que eu faço para empreender com sabedoria? Eu tenho que pegar conselhos de quem já empreende há um tempo e tem um resultado que eu quero. Ou fez o resultado que eu quero fazer naquele tempo que eu quero. Ou eu quero bater, eu quero vencer aquele tempo. Então, o que você vai entender aqui? Que na sabedoria, você pula, a princípio, não é pular processo, mas você olha com uma ótica com empreendedorismo diferente de quem olha com um olhar inteligente. Na sabedoria, você vai olhar e vai falar, tá, beleza, você cresceu de forma exponencial. Quais foram os passos que você fez? Aí você vai entender que o cara primeiro criou um produto, testou o produto, ou fez uma mentoria e começou a testar aquela mentoria. Ele descobriu que ele tinha um talento, um dom, e ele começou a fazer aquilo começou a dar um retorno, e ele começou a ir. Então, você escuta e vê quais foram os passo a passo que aquele cara fez. Não é o passo a passo inteligente, que o passo a passo inteligente é aquele passo a passo onde o Sebrae traz toda a informação e você começa a seguir ali a cartilha. A sabedoria é olhar quem fez, onde ele fez, o que ele fez primeiro, e aí depois que você começa a ter os resultados, porque quando você faz na sabedoria, a sabedoria você adquire quando você tem um resultado, ou seja, na prática. A prática do conhecimento me traz a sabedoria. Então eu fui na multidão dos conselhos só quem já fez e teve resultado. Peguei com eles, uau, como que eu encontro, por exemplo, a multidão dos conselhos? Um mastermind, um curso, uma imersão. Nesses lugares você vai encontrar os conselheiros e nessa multidão de conselhos você consegue extrair o que você tem que fazer de fato. E aí você começa a aplicar. Quando você aplica, você começa a ter um retorno sobre aquilo. E o ROI que você vai ter vai ser um ROI de um resultado rápido. E aí então você entende que agora eu tenho sabedoria. Porque a sabedoria é a prática do conhecimento. Eu peguei o conhecimento, apliquei. Não deu muito certo, não tem clareza. Então tem que buscar clareza. Eu vou estudar de novo, agora eu vou aplicar. De novo, apliquei e deu certo. Por quê?
Quando você empreende pela sabedoria, você vai cirurgicamente naquilo que vai te trazer resultado. Você não vai ser o perfeccionista da inteligência. Na inteligência você vai ser o perfeccionista. Você tem que estar com os documentos tudo bonitinho, você tem que montar tudo, para só depois de ter investido uma grana, de ter passado meses e meses, você começar a ter retorno. Não. Na sabedoria você vai intencional. Por que tem muita gente que desiste de empreender quando entra pelo processo inteligente de passo a passo do Sebrae? Por que as pessoas desistem? Porque era uma ideia e essa ideia não foi testada. Então pensa eu ter que construir, pensa você ter que construir toda a parte burocrática da tua ideia que você nem testou ainda. Não faz sentido. Trabalhei 5 anos em uma empresa, ganhava 400 e poucos reais e um belo dia eu fui demitido e abri a minha própria empresa. Quebrei e fazia tudo na antiga empresa. Já que eu fazia tudo na antiga empresa. Massa demais. Então você faz tudo, você tem o quê? Você tem o conhecimento empírico, você tem as stacks. Vocês sabem o que são as stacks? As habilidades. Você tem todo o conhecimento, o know-how. Você sabe o passo a passo. Então, você, por saber o passo a passo de como fazer o negócio, você aplica o negócio. Entende? Então, o que acontece? É essa prática do conhecimento que te traz a sabedoria. Então, no Brasil, se você não empreende por sabedoria, você vai desistir no meio do processo inteligente. O país que não tem um bom governo cairá. Muitos conselheiros. A segurança. É isso aí. Na multidão dos conselhos habita a sabedoria. Então, o que nós precisamos entender? Por que eu estou falando de empreendedorismo? Por que eu trago esse assunto? Eu tenho as startups, eu tenho um negócio que eu construí e tem muito resultado. Então, o que eu faço? Eu ensino as pessoas a terem mais resultados, porque eu preciso de famílias que estão tendo muito resultado em todo o Brasil. Eu preciso de famílias preparadas para que então a gente vá para o próximo passo, que são os jovens. A ativação dos jovens ogivas. Então, os jovens ogivas, que é essa galera que eu quero arrebentar, eu quero trazer essa galera para influenciar toda uma nação, toda uma geração. Então, para eu conseguir alcançar eles, eu preciso de famílias preparadas, eu preciso de uma galera mais velha, que está numa vibe legal, que está tendo resultado e tudo mais, entende? Então, vocês entenderam a parada de como empreender no Brasil? No Brasil, eu empreendo, eu preciso empreender usando a sabedoria ao invés da inteligência. E essa geração que está vindo é uma geração que eles não vão conhecer muitas profissões que vocês conhecem hoje. Então, as stacks, as habilidades do futuro, das profissões do futuro, são diferentes das habilidades que vocês conhecem. Então, o que você precisa fazer? Um processo de passagem de bastão, de handover. Você precisa passar isso para alguém o mais rápido possível. Você precisa ter alguém que trabalhe com você, que é de uma geração mais nova. Vou dar uma dica para você que empreende aqui. Você precisa ter uma galera mais nova junto com você e andar do teu lado. Você precisa treinar esse cara ou essa menina para estar junto com você. Por quê? Porque eles têm uma visão da geração que está aí, ó, e você tem uma visão da geração que passou. Então, se você estiver perto deles, se você estiver com essa galera mais nova do teu lado, você vai ter a visão, a força da juventude, mas a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento empírico, você vai descobrir coisas diferentes, entende? E essas coisas diferentes que você vai descobrir é que vai tornar um diferencial, é o que vai dar rampagem para o teu negócio, entenderam? Então, a dica que eu queria dar para vocês era essa, que vocês não empreendam mais com inteligência, mas que vocês usem a sabedoria para empreender e para fazer o negócio de vocês ir para um novo nível. Alguém tem pergunta aí? Conte comigo que eu puder ajudar a ensinar esses jovens para uma nova profissão. Então, sabadão, a gente vai ter lá no resort um encontro dos jovens ogivas. Então, se você é jovem, se você quer participar, se você quer entender qual que é a tua esfera de influência, vai lá no link da bio do perfil Jovens Ogivas, clica lá no link da bio e faz a sua inscrição. Se você tem algum jovem que você conhece, que ele está precisando entender qual que é a esfera de influência dele, onde ele pode atuar, onde ele pode ser uma influência, pede para ele lá. Ou então você faz inscrição para ele e depois só entrega para ele e fala, vai lá. Manda aí, manda pergunta. Quem tem pergunta aí?
sobre negócio, sobre empresa. Eu quero trazer para vocês algumas dicas de negócio. Fala para mim aí, qual que é uma dor que você tem hoje? Eu acho que eu vou começar a fazer eu acho não, né? Quem acha não tem certeza. Eu vou começar a fazer uma série de lives só para tirar dúvidas de negócio. Assim, vocês vão falar a dor, eu vou chamar alguém aqui na live e aí essa pessoa vai falar, pô, tô com uma dificuldade assim no meu negócio. E aí eu vou dar uma consultoria gratuita aqui para vocês. Estou pensando em fazer isso. O que vocês pensam disso? Mas vai ser uma coisa bem assim, bem pontual. Não vou ajudar você a reconstruir teu negócio não. Senão é uma desonra com a galera que está fazendo a mentoria comigo, que é a mentoria do Start. Ah, vocês gostaram, né? Massa demais. Então o que a gente vai fazer? Vocês que estão na mentoria vão dormir. Amanhã às 5h30 a gente está junto no nosso segundo encontro. Se você ainda não está na mentoria do Start, tem chance ainda, porque elas estão ficando gravadas na plataforma, tá? São 8 encontros. E o primeiro encontro a gente falou sobre habilidades, nós falamos sobre mentalidade. Amanhã a gente vai falar sobre um pouco agora sobre essa visão de dono que muitos donos não têm. Às vezes você é dono de um negócio, às vezes você empreende no CNPJ de outra pessoa e você não tem, mesmo às vezes você é dono, o negócio é seu, mas você não tem visão de dono, você tem visão de empregado. Então você tem que ter visão de dono para o teu negócio prosperar. E você tem que ter antevisão. Então amanhã a gente vai falar sobre esses 2 pontos, mais alguns pontos que eu vou trazer na mentoria. Se você ainda não entrou e quer entrar, aqui na minha bio você vai ver o link da mentoria Start. Me avisa que você entrou, manda um direct para mim, que dá tempo de você entrar, a gente tá junto lá. Fechou? E participar amanhã, 5h30 da manhã. Eu preciso fazer um handover, mas queria saber o valuation da minha empresa. Então, você tem que fazer toda a tua empresa do quê? Do que é a tua empresa? Você tem que ver quais são os seus números, você tem que avaliar os seus números, você tem que avaliar qual que é o seu business plan desse ano. Você configurou, fez toda a configuração do business plan. Você tem aí um caixa, você tem uma entrada, você tem os números, claro, dos últimos meses, durante um ano, porque para você fazer o valuation, você avalia por um ano, né? Você fez um ano aí pelo menos um ano de negócio, para poder conseguir avaliar o quanto que vale a sua empresa hoje. Então é importante. Fala, Tiagão. Fala, dona Amanda. Resistências elétricas. Tá travando para vocês aí? Então, resistências elétricas, você tem que trazer como que você traz o valuation? As pessoas elas têm que querer comprar o teu negócio, eles têm que ver números. Eles têm que olhar quanto que teve de custo, quanto teve de saída e quanto teve de entrada. Tem uma série de alguns indicadores para você fazer o valuation do teu negócio, tá? Uma boa, eu acho que eu vou ensinar isso aí também lá na mentoria. Isso não estava na mentoria não. Ah, não vou ensinar não, que a mentoria que eu tô hoje é a mentoria Start. A mentoria Start, ela não é para quem, como eu posso explicar, não é para quem já tem um negócio formado, já passou pelos altos e baixos e está querendo agora largar. Isso aí fica para a mentoria do PNE. PNE é uma outra mentoria que eu tenho para quem já tem empresas, né? Então, é uma mentoria que ela tem um outro custo, a mentoria PNE ela está custando hoje só para você saber, é para empresários, ela está custando R$15 mil hoje, tá? Mas não é essa mentoria que eu estou dando para vocês aqui não, para o pessoal não. Agora a gente está na mentoria Start. Por quê? Eu preciso startar essa mentalidade para que então vocês consigam alavancar o negócio de vocês. E aí quando vocês estiverem tendo o resultado que vocês vão ter, aí vocês vão precisar de mim lá na frente na PNE, na mentoria PNE. Tá? Então esse é um processo. Manda pergunta, o que vocês têm de pergunta aí? Quero saber quais são as perguntas.
Tenho clientes multinacionais. Que massa, hein, Sá? Tem que agora pegar essas informações. Show de bola. A gente estava fazendo a evaluation, né? Da nossa empresa, de uma das nossas empresas. Né? A primeira vez que a gente fez, a gente tinha uns 7 meses de negócio. A minha empresa começou e depois de 7 meses ela já estava avaliada em 40 milhões. A primeira vez. Aí depois a gente fez no final do ano 200 milhões. E só vai crescendo. Como que faz para ter um negócio exponencial desse jeito? Como é que faz para você ter um negócio que é exponencial desse jeito? Não é fazendo venda, não é tendo uma mentalidade de empregado. Às vezes você é dono do negócio, você tem mentalidade de empregado. Você tem que tirar e descartar essa mentalidade. Uma vez eu estava sentado na mesa com 4 bilionários. E sentado com esses 4 bilionários, eles me disseram uma chave, um segredo. Todos eles. O problema que impedia eles de crescer e de ir para um próximo nível. Todos eles, todos os 4. Um estava falando que ele tinha dificuldade de confiar em pessoas. O outro tinha dificuldade de explicar o que ele queria para as outras pessoas. Então, cada um foi falando uma coisa. E os 4 tinham algo em comum. Assim, é surreal. Os 4 me falaram o seguinte. Existe uma coisa que fazia e que me travava, que me segurava na esfera que eu estava. Me segurava, eu não conseguia ir para um próximo passo. Entende? Tinha uma coisa. Vocês querem saber o que era essa coisa? Os 4 falaram. Os 4 falaram assim, cara, eu não conseguia ir para um próximo nível. Eu entrava gente, saía gente no meu negócio, entrava gente, saía gente. Eu não encontrava pessoas de confiança. As pessoas não conseguiam ter a visão que eu tinha do negócio. As pessoas elas não entendiam o que eu queria, o outro. Então cada um falou um negócio. Mas os 4 revelaram no final, foi massa, que chegaram a um denominador comum de que era uma única coisa que impediam eles de se tornarem bilionários. Quem quiser saber, eu falo para vocês amanhã, lá na mentoria. Não vou falar não. Vou falar para vocês outro dia, vou deixar essa pulga atrás da orelha para vocês ficarem querendo saber o que é que aconteceu. Que palavra que é essa? Fechou? Tranquilo? Deixa eu ver aqui a pergunta. Quais ingredientes para transformar uma empresa comum em uma empresa multimilionária? É você entender de pessoas, entender de números. Quando você entende o ingrediente é pessoas e números. Se você mistura bem, vamos lá, os 4 ingredientes. Tem 4 principal, tá? Vamos pensar que é um ingrediente mais detalhado. Os 4 ingredientes são números, clientes, processos e pessoas. Esses 4. Você começa com números e você termina em pessoas. Só que você tem que entender muito bem de pessoas para que então você consiga alcançar os números. Então, os 4 ingredientes de uma empresa de alta performance, de um negócio de alta performance são esses. Para você transformar qualquer negócio em um negócio de alta performance, você tem que ter clareza dos números, clareza dos clientes, clareza dos processos e clareza das pessoas. Aí quando você faz a ligação dos fios certinho, de passo a passo, aí você consegue então ter pessoas engajadas que cumprem os processos para ter alta performance e alcançar a quantidade de clientes para atender os números que você precisa. Fechou? Pegaram essa ou não? Essa mentoria, ela é... Deixa eu ver, é Start, é grátis? Ela não é grátis. Números, clientes, processos e pessoas. É isso aí, Filipão. São os 4 ingredientes. Aí você mistura na dose certa, consegue
deixar ele um pouco fazendo ali, crescendo na forma, e aí depois é só fatiar. É muito massa quando você entende desses 4 pilares. Tá? Esses são os 4 pilares da mentoria PNE. Tá? Então, são números, clientes, processos e pessoas. Aí lá a gente destrincha porque eu tenho que entrar na empresa do cara e ver o que está acontecendo, quais são os números dele, quais são os clientes que ele tem, quem são, quais são os processos. E sabe, eu vou falar um negócio para vocês. Eu descobri um jeito de, em pouco tempo, em qualquer empresa, conseguir diminuir o custo do cara e aumentar o lucro. Como? Você diminui o custo e aumenta o lucro? Como isso? Porque existe muito gargalo. E às vezes você está começando e você fala, poxa, eu sou eu empresa. E mesmo você sendo eu empresa, você está tendo custos que você não precisa ter. Você está gastando com o que você não precisa. Você está colocando energia em coisas que não vão te dar o ROI. Então você tem que analisar, você tem que olhar quais são os fatores, todos. Você tem que colocar na mesa, expandir, abrir. Tá acabando a bateria do celular aqui. Vocês estão me escutando bem aí? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando aí? Ah, ok. Tá acabando a bateria, ele deu uma apagada aqui. Então, a bateria tá assim, ó. O que você tem que entender? Que quando você tem clareza desses 4 pilares, você começa a exponencializar o teu negócio. Qualquer negócio. E qual que é o gargalo? O gargalo é que muitas empresas, muitas de vocês estão investindo energia em coisas que não precisam. Vocês estão investindo tempo, vocês estão investindo, quando eu falo energia, é tempo e dinheiro e habilidades. Então, os seus dons, suas habilidades, sua energia, seu tempo, você está investindo em coisas que não estão potencializando o teu negócio, não estão fazendo você crescer na tua vida pessoal, na tua vida profissional, não estão fazendo você ir para um próximo nível. Aí fica estressante, fica cansativo, aí a vida começa a perder um pouco o sentido. Então você tem que investir essa energia, você tem que investir o teu tempo em coisas mais cirúrgicas, você tem que ser mais cirúrgico, você tem que ser um sniper para você entrar nessa assertividade e ser performático. Você tem que ser mais sniper. Se você for muito atirador para tudo quanto é lugar, você vai gastar muita munição e vai acertar pouco. Tem chance de acertar? Tem, mas é pouco. Você vai gastar muita energia para ter um resultado que aquele cara que foi cirúrgico acertou. Entende? Você não precisa disso. Então, dentro desse dia a dia, eu falo com alguns empresários e eu descubro isso, que eu consigo ajudar ele a diminuir o custo dele e com a diminuição do custo, ao mesmo tempo, ele tem mais retorno, mais ROI. Olha que louco isso. Entende? Então você tem que aprender a ser isso, a analisar. E aí por isso que a gente vai falar sobre isso amanhã lá na mentoria. Então se você quer entrar, se você quer fazer parte da mentoria, entra aqui no link da bio, Mentoria Start. É o start, é o começo da mentalidade para você ser um empreendedor sniper, para você ir para um próximo nível e conseguir ter resultados rápidos. Para de querer fazer e não ter resultado. A sabedoria habita na multidão dos conselhos. Você tem que ser sábio e não inteligente. Eu expliquei para vocês isso. Então a gente tem que ser sábio e não inteligente. A inteligência, ela vai fazer você ficar nesse processo de pegar toda a cartilha, fazer tudo e investir energia em coisas que não tenham ROI rápido. Você não tem um retorno sobre o investimento rápido. Você tem que ser sábio. Onde quem já fez o que eu estou fazendo, investiu energia para que tenha um resultado mais rápido. Para então eu ir depois acertando as outras coisas que eu tenho que acertar. Fechou? O valor da mentoria tá lá na bio. Eu não tenho, claro, eu não lembro qual que é o valor aqui agora. O pessoal colocou lá. Esse povo que tá comigo, tem um time que trabalha comigo. Essa galera, eu tô no ano de servir. Então, por eu estar no ano de servir, eu quero ajudar de fato famílias. Eu tô com um número na minha cabeça de 500 empresários, 500 empreendedores, na verdade. Eu quero ajudar de forma rápida eles alcançarem essa liberdade financeira, liberdade geográfica, para então a gente poder trabalhar os jovens ogivas. E aí, o que essa galera que está comigo fez? Felipe, por que você não faz uma mentoria mais
mas de boa, uma mentoria um pouco mais, um custo mais barato, com uma quantidade de pessoas, para você conseguir então achar essas pessoas mais rápido. A minha ideia era outra, a minha ideia era trabalhar com uma galera, né, já pegar algumas famílias mais específicas, ir atrás dessa galera e tudo mais. Mas eu entendi que eu precisava transbordar aqui também. E aí a gente está fazendo o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Além do que eu estou entregando na internet, eu também estou entregando nas mentorias esse passo a passo de mudança, de transformação da mentalidade, para você de fato viver essa mentalidade. Só que assim, é um nível que vai te trazer, vai te levar para uma nova frequência. Se você não estiver querendo, se você não estiver pronto para ir para uma nova frequência, não entra na mentoria, tá? Então não vai para lá. Só vai para lá se você de fato falar, eu quero, eu tô louco para ir para esse novo nível, tá bom? Então a gente vai ter o nosso segundo encontro amanhã às 5h30. Tudo fica lá dentro da plataforma da minha própria empresa. Fica gravado tudo lá dentro, todos os encontros. E a gente tem também os bônus, uma série de coisas que eu coloquei para vocês e quem entra tem acesso lá, tá bom? Amanhã vai ter corrida no parque? Não sei se amanhã vai ter corrida no parque não. Tamo junto, Dudu. E como é que tá a bateria de vocês aí, ó? A bateria de vocês tá alta, turma? Ou tá baixa? Bom, pra quem tava no evento ontem foi massa demais, né? Vocês curtiram ou não? Ó, quem é da mentoria, eu quero dar uma orientação para vocês. Talvez vocês não tenham essa habilidade e não estão nessa vibe de acordar cedo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão dormir. Quem tá na mentoria já vai dormir, não fica aqui, que amanhã às 5h30 a gente se encontra lá. Fechou? Qual o seu Twitter? O meu time fez o Twitter pra mim, eu não lembro qual que é o Twitter, mas eu vou pedir para eles postarem aqui, tá bom? Vai ser massa também vocês entenderem o Twitter. E olha que interessante, o meu Twitter é um Twitter antigo, de quando eu trabalhava com adolescentes ainda, eu trabalhava com jovens. Em uma das comunidades que eu fazia um trabalho com eles. Aí eu pedi para não apagarem, deixarem lá que eu quero ver, eu ainda não vi. Eles resgataram o meu Twitter essa semana. Então eu quero ver lá como é que tá para poder ver se a gente vai apagar ou se vai deixar do jeito que tá mesmo. Karen diz que tá difícil eu comandar o corpo. Não tá difícil, cara. Toda vez que você fala tá difícil, vai ser difícil. Troca a palavra difícil por desafio. Tá desafiador eu comandar o meu corpo. Quando você fala isso, você ativa no teu cérebro um gatilho do em si estar um desafio. O desafio foi feito para vencer, para fazer, para ir para cima, para fazer alguma coisa com isso. Quando eu falo que é difícil, a difícil traz aquela sensação de não dá mais. Difícil traz aquela barreira de é difícil isso, eu não vou fazer. Agora, é um desafio, opa, peraí, desafio, eu gosto de desafio. Vamos lá, vamos fazer. Então, o comandar o corpo é decisão, é escolha. Então você precisa ir aos poucos, vai em doses homeopáticas, vai de pouquinho em pouquinho. Começa com uma coisa, depois você vai para outra, depois você vai para outra. Entende? Qual é a dificuldade sua em comandar o corpo, em que sentido, em que? Se você depois quiser mandar, você manda para mim. Qual que é a sua dificuldade? Mas o corpo, ele tem que ser escravo da sua alma. A sua alma deve comandar o teu corpo. E o teu espírito deve dar direção para a tua alma. Imagina que o corpo é o carro, a alma é o piloto. E o GPS, aquela voz, vire à direita, vire à esquerda. É o teu espírito. Então, a tua alma, ela escuta a voz de comando do GPS, vira à direita, vira à esquerda. Então, ela segura o corpo e vira o corpo para a direita ou para a esquerda. O teu corpo, ele tem que comandar isso. Já viu um carro que o cara vai querer virar à direita e o carro fala, não, vou ficar parado. O cara acelera e o carro fala, não estou a fim de andar hoje. Já viu isso? Não, por quê? Porque o carro, ele tem que ser o quê? Submisso ao motorista. Então, o teu corpo, ele tem que ser submisso à tua alma. Acordar cedo é difícil porque gosta de estudar de madrugada. Ah, entendi. Então, o que você tem que fazer? Uma das coisas é você mudar você é livre, mas testa coisas diferentes.
Você gosta de estudar de madrugada por quê? Por conta do silêncio? Você gosta de estudar de madrugada porque você só estuda ou você aplica aquilo? De madrugada dá para aplicar o que você estuda? Então o que você faz? Uma das coisas que você pode fazer é parar de estudar um pouco e começar a aplicar o que você já sabe de manhã. Dorme mais cedo para você, ao invés de, quando você fica de madrugada estudando, você não consegue acordar para aplicar. Troca um pouco isso. Testa diferente. Para de estudar, pega tudo que você já sabe, dorme mais cedo, ao invés de ficar acordado de madrugada, você dorme, para acordar mais cedo e aplicar o que você já sabe, entende? Então você pode fazer você pode testar coisas diferentes, entende? Tem gente que tem dificuldade e assim, não vai conseguir acordar cedo, nunca na vida, porque é questão de escolha, é questão de você entender. Qualquer pessoa consegue manter um ritmo durante um tempo para fazer algo que não gosta de fazer. Por exemplo, acordar cedo, eu não gostava, não era uma coisa que eu queria. Mas eu não gostava e eu sou um cara da noite, por exemplo. Essa hora, ó, eu tô aqui, eu preciso acordar amanhã às 5h30. Então, o que acontece? A noite, para mim, parece que flui mais as coisas. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar e de ler e fazer as coisas à noite. Eu sou um cara noturno. Existem os diurnos e os noturnos. Eu sou noturno. Agora, como que eu, noturno, consigo acordar às 5h30 da manhã? 5 horas da manhã, na verdade. Porque eu me treinei, entende? Eu, por exemplo, ontem eu estava lá no estádio, eu fiquei o dia inteiro. A galera acha que a gente está ali comendo tranquilo, que a gente está bem alimentado. Nada. A gente estava ali servindo aquelas 19 mil pessoas. Então, o que acontece? Eu tenho tranquilidade, para mim hoje é normal. Eu fico sem comer o dia inteiro. Não tenho problema com isso. Não fico tonto, eu não caio, porque para mim eu treinei, tudo é treinável, o corpo é treinável. Você tem que ter preparo. Então quando você tem preparo, você consegue aguentar o treino, entende? Então o que você precisa olhar? É como eu faço para me preparar, para treinar. Eu preciso treinar coisas diferentes, para ter resultados diferentes, entende? Então o que você faz? Você treina algo diferente e testa para ver o resultado que você vai ter. Não é todo dia, toda hora. Eu, por exemplo, não é todo dia que todos os meses que eu fico acordando cedo. Então, por exemplo, tem dia na minha semana que eu acordo mais tarde. E tá tudo certo. Só que, como a maioria dos dias eu comecei a acordar muito cedo, eu começo a acordar, e às vezes eu acordo cedo, eu tô com a cara inchada, eu tô, mano, puto, porque o meu corpo, ele não quer. Aí a minha alma, ela fica lutando com ele, aí meu espírito chega e fala, ó, para que eu faço o que eu faço? Por que eu tô acordando cedo? É para isso. Aí a minha alma entende, aí a minha alma fala pro meu corpo, tá vendo? É esse o motivo pelo qual você tá levantando cedo. Então para de preguiça, para de ser envergonhice e vai lá e faz o que você tem que fazer. E essa briga é contínua. Agora, a decisão, você toma ela em 5 segundos. Toda decisão, toda escolha passa pelo corpo, pela alma, pelo espírito. O que é? Pelo cérebro, pelos sentimentos e pelo coração. Então, assim, a decisão, ela vem no cérebro. Você está dormindo, quentinho. Acorda, o despertador toca, você acorda. Tem que levantar. Aí teu cérebro fala, para com isso, mexe com esses trem não. O teu cérebro, ele vai querer te proteger. Ele não quer que você sofra traumas, que você viva coisas que você já viveu e se decepcionou. Tua alma, ela vai sempre te comparar com os outros. A tua alma aí, pensa assim, a decisão. Meu cérebro falou pra mim, fica quieto na sua, deixa eu constar a alma. A alma fala, não levanta não, o que vão pensar de você sair cedo essa hora? Não, sua esposa tá aí, ou seu filho tá aí, fica com eles. Seu filho vai acordar mais cedo hoje, e imagina ele acordar e não te ver aqui. Aí eu escuto essas dois. O cérebro que não tá quentinho, fica aqui. A alma falando, não, sua esposa vai falar o quê? Que você tá levantando cedo. Aí vem o espírito. O espírito, ele nunca vai acusar, ele vai fazer pergunta. Se você levantar e fazer o que você tem que fazer, ir pra academia, vai te fazer chegar mais perto de onde você tem que chegar? Vai. Então foda-se o meu cérebro, foda-se a minha alma, eu vou levantar porque eu acho pelo espírito. Entende? Aí eu tomo a decisão, levanto e saio e faço o que tem que ser feito. Então, nem todo mundo é treinado nisso.
Mas eu me treinei. Eu sou um cara da noite. Eu não curto muito a manhã. Mas eu me treinei porque eu entendo que eu preciso ser intencional no meu tempo. Agora, por exemplo, eu estou sendo intencional e preparando vocês. Sacou? Agora, intencionalidade é importante para ir para o próximo nível, para você empreender, por exemplo, e alcançar os resultados absurdos que você precisa alcançar. Então, lembrem, empreender no Brasil não é pela inteligência, é pela sabedoria. Sábado agora nós vamos ter o encontro dos jovens ogivas, lá no Resort Digital. Se você conhece algum jovem que precisa ser despertado nisso, que precisa aprender sobre qual esfera de influência ele pode agir, ele pode tocar, ele pode começar a atuar, você pode mandar eles para lá. No link da bio, você vai ver no link da bio do Instagram, @jovensogivas. Vai lá, clica lá, direciona essa galera. E se você quiser ir como staff, você manda um direct para mim que eu vou preparar uma galera para ser staff desse evento aí também. Fechou? Então é isso, meus amigos. Espero vocês. Tamo junto. Até depois do fim. Alguém tem alguma pergunta? A última pergunta aí, vocês viram? A noite é fogo. Eu não quero sair daqui. Eu fico aqui. Tem que acordar cedão amanhã. Vamos lá, manda aí. E a bateria, como é que tá? Como saber que hora de parar de empreender e testar outro nicho? Bia, seguinte, empreender você não vai parar nunca. A vida é empreender. Agora, quando eu falo em empreender, em empreendimento, você é a sua própria vida, né? Você vai empreender para o reino. Você vai empreender para o teu corpo. Você vai empreender em todas as esferas. Agora, quando a gente fala de fazer retorno, fazer dinheiro com empreendimento, como saber a hora de parar, é quando você entender que você já governou sobre aquilo. Existem duas formas. Às vezes você está num lugar que está dando errado e aquilo não é um lugar para você. Se você tem clareza que você está testando coisa, olha, não é parar, tá? Eu estou testando isso e não está dando certo, eu tenho que parar e falar, peraí, eu já testei 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não deu certo. Peraí, deixa eu testar de forma diferente outra coisa aqui. Deixa eu testar. Aí eu testo isso aqui de forma diferente. Mas tá dentro da mesma coisa. Tá? Tipo assim, por exemplo, eu estou empreendendo no desenvolvimento pessoal. Eu estou testando um produto, não está dando certo. Eu vou para outro e não está dando certo. Eu vou para outro. Quando que eu troco? Quando eu paro de empreender nisso? Quando eu governo sobre isso. Então eu vou empreender fazendo o quê? Palestra. Então eu vou palestrar. Estou palestrando sobre inteligência quântica. Só que inteligência quântica ninguém está querendo saber. Então eu vou para ciências dos números. Ciência do número está difícil também. Aí eu vou para matemática aplicada. Tudo números. E aí de repente eu vou para algo que fala, cara, eu testei aqui, ó, fiz uma mentoria, uma palestra, na verdade, de que os números falam, por exemplo. Os números falam e eu vou explicar que os números eles podem falar para você. Aí de repente essa palestra é uma palestra que dá certo, a galera entende, a linguagem é outra e tal, tudo mais. Aí quando eu governo sobre isso, legal. Às vezes a palestra é um outro nicho, eu vou mudar isso, entende? E aí eu vou governar sobre isso. O lance eu quero palestrar, eu quero ser um bom palestrante, reconhecido. Então eu governo. Quando eu governo sobre isso, agora eu sou um palestrante reconhecido em todo lugar que eu queria. Já alcancei tudo que eu queria como palestrante. Agora eu vou empreender em outra coisa. Agora eu quero ser um piloto de corrida. Aí eu vou começar como piloto de corrida. Aí eu me governo. Agora eu cheguei no pódio, já estou governando sobre a corrida. Então eu já palestro e já dou corrida. E já sou um corredor. Agora eu quero ter empresa. Aí eu vou começar a abrir uma empresa e vou fazer algo em relação a isso. Não importa o que vai ser essa empresa, entende? Agora, isso eu estou falando sobre você parar e começar outra coisa. Você para e começa quando você está governando sobre aquilo. Agora, em relação ao nicho,
tem a ver com você entender a sua esfera de influência. Qual que é a esfera que você influencia, que você entende que é você? Às vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu sou muito bom, minhas habilidades, meus dons e meus talentos. Eu sou muito bom em escrever. Eu sou muito bom em ficar, eu gosto de ficar escrevendo. Então, a minha esfera, eu entendi que é educação. Então, tudo que eu escrevo é para trazer algum tipo de conhecimento que vai educar alguém. Aí eu olho para as profissões que eu tenho. Eu posso ser um criador de conteúdo, eu posso ser um copywriter, eu posso ser um revisor de texto. Independente dessas ferramentas, profissões que eu possa executar e empreender nisso, o que vai fazer sentido para mim? Que os meus clientes sejam da esfera da educação. Ou se eles não forem, porque eu vou gostar de escrever sobre algo que vai educar alguém, entende? Agora, às vezes o meu cliente é da esfera da arte e entretenimento. Ele, por exemplo, ele só faz cultura, essas coisas. Aí eu vou negociar com ele. Falo, olha, eu vou fazer uma cópia. A minha cópia ela tem um viés educacional. Então, por mais que esteja falando de cultura, por mais que esteja falando de artes, eu sempre vou trazer nas minhas cópias um contexto de educação. Educar o público, o teu público para artes, para cultura, etc e tal. Entende? Então, assim, você precisa entender se o que você está fazendo faz sentido para você, se o que você está fazendo está dentro daquilo que você gosta, que você quer, para você trocar, sabe a hora certa de trocar, entendeu? Trocar nichos, você tem que entender realmente se aquele nicho, ou por quê? É por dinheiro? Ou é por expertise? Às vezes, se for por expertise, você está numa coisa que você entrou, que você não tem muito conhecimento, porque nicho é aquilo que você sabe, é aquilo que você conhece, é aquilo que você tem um empírico, as suas experiências. Então, se você está num nicho que, por exemplo, eu não vou falar de medicina, eu não tenho experiência nenhuma com isso. Agora, se eu estou falando de empreendedorismo, porque eu tenho experiência e resultado, aí eu falo, poxa, eu não quero falar mais disso, eu quero falar agora de família. Eu tenho experiência e resultado em família? Tenho, então eu posso falar de família, aí eu vou falar de família. Mas por que eu quero falar de família? Eu estou encontrando uma dor muito grande nesse público? Ou é porque empreendedorismo não está dando dinheiro, eu quero falar agora de família porque família vai dar dinheiro, entende? É ter clareza, você tem que ter clareza do porquê. Fala, doutor Gabriel. Olá, dona Bárbara. Então, assim, só para lembrar vocês, sábado que vem nós vamos ter um encontro dos Jovens Ogivas lá no Resort Digital. Vai no link da bio do Instagram, @jovensogivas. Clica lá, faz sua inscrição. Você que é jovem, você que tem um jovem, seu filho, sua filha, seu irmão mais novo, ou até mesmo você, que precisa ser ativado nas esferas, entender qual que é a tua esfera de influência e que precisa ir para esse novo, para ter clareza, para saber onde você vai influenciar, o que você tem que fazer. Você não pode ficar de fora, fechou? Quando eu penso em empreender, só penso em coisas que não dão dinheiro, tipo causas sociais, por exemplo, causa animal. Depende, tem causas sociais animal que dão dinheiro, viu? Tem a ver com dar ou não dar dinheiro, mas como monetizar aquilo que você está falando e fazendo. Tem uma loja de roupa e não está dando retorno. Então você tem que entender o porquê você está com isso, o que você de fato está queimando no teu coração. Qual que é a visão em referente a isso? Como você se vê com a loja de roupa? Se é só porque, não, eu preciso ter um retorno financeiro e tal, ou você viu algo? Se você viu algo, você vai ter um retorno sobre isso. Você tem que ter clareza de cumprir a missão para chegar lá. Então assim, eu me vi, porque tudo que a gente vai empreender, fazer, imagina que é sobre governo. É governar sobre algo. O que eu estou governando? O que eu quero governar? Eu quero governar sobre vendas? Eu quero ter uma loja de roupas e eu me vejo como uma pessoa que vai ser uma influência nessa área de estilos e tudo mais. Então eu preciso entender o que eu quero ali, qual é a visão que eu tenho, para saber a missão que eu tenho que fazer para cumprir ali o que eu tenho que cumprir. Por exemplo, tem uma das pessoas que mentoriou ela, que ele trabalha com brechó. Ele trabalha com brechó. Então, entenda que o trabalho, o teu negócio é uma ferramenta para você chegar em algum lugar.
Então, como que trabalhar com um brechó pode ter sentido, ou pode fazer, esse negócio pode ser um negócio que pode tocar pessoas e vidas, entende? Então, uma coisa que a gente está fazendo ali está ficando muito absurdo, e ele está indo para um nível muito mais além do que o brechó, entende? Não tem nem a ver com o brechó. Entendeu? Tamo junto, Eric. Derek, passa aí amanhã. Tomar um café lá na X-Grow. Fechou? Boa noite, Dani. Tudo bom? Estarei lá e vou levar alguns comigo. Show. Anderson, seja bem-vindo. Isso, monetizar. Tem como monetizar sim, tudo, tá? Uma das coisas que eu falo é o seguinte. Porque as pessoas confundem, mas você fica monetizando Deus? Não. Eu não monetizo fé. E nem o que Deus quer. Eu monetizo inteligência emocional, tá? Então, assim, a maioria das pessoas que tem problemas dentro das igrejas, a maioria dos problemas não é espiritual, é emocional. Então, o que nós temos que entender? O conhecimento empírico de você viver e de você passar por essas coisas, te traz know-how para você tratar e saber lidar com a alma e com o corpo. Agora, aquilo que é espírito, se é uma direção espiritual, se foi algo que um discernimento, entendimento sobre a vida de alguém, se é um problema que a pessoa tem espiritual, nunca que a gente vai comercializar isso, entende? Isso é algo que a gente tem que entregar, porque de graça recebi, de graça eu entrego. Isso é o que eu recebi de graça, e de graça eu vou entregar. Então isso é só para ficar bem claro, tá bom? Bom, galera, gratidão aí. Bora então descansar. Para quem vai para a mentoria amanhã, 5h30 da manhã, estaremos na nossa sala ao vivo e vai ser muito massa. A gente vai falar sobre... essa mentoria Start é sobre empreender, mentalidade empreendedora, tá? Então você que não faz parte e quiser ainda participar, estão ficando salvas dentro da plataforma. Você pode clicar aqui no link da bio e amanhã 5h30, se você der conta. Mas só se você tiver a fim realmente de virar essa chave aí e de investir energia nisso e ir mais profundo. Quem não está nessa energia, quem não tem certeza se quer mudar ou não, não entra, não vai funcionar para você. Fechou? Tamo junto, nos encontramos então amanhã em algum lugar aqui na internet. E você que é jovem ogiva, no dia 7, sábado agora, a gente vai estar lá no Resort Digital, né? Então, se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer. Eu encontro vocês lá, tá bom? Se você tem algum jovem, alguma jovem que você quer levar, leva essa galera com você lá, que vai ser muito massa. Tamo junto, até depois do fim. Beijão a todos. Valeu!